Joia. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós recebemos de uma família, né, que nós conhecemos, eles estavam se mudando e eles queriam nos dar, acho que um presente, não sei, né? Eles perguntaram assim: vocês gostariam de receber uma muda de uma árvore frutífera, de uma amoreira? A gente pensou assim: não, claro, né? Tem aqui uma imagem de uma amoreira, né? A gente falou: claro, né? A gente sempre quis ter uma árvore frutífera na nossa casa. E aí nós aceitamos e começamos a cuidar. Não era assim porque não tinha, essa aí já tem amora, mas aquela não tinha nada, só a muda mesmo. E cuidamos dela durante algum tempo, regamos, e o tempo foi passando, e aquela muda foi crescendo, e aí depois de um certo tempo, começamos a perceber que surgiu ali, né, alguns galhos, alguns brotinhos, e de repente abriu flores ali, né? Aí a gente olhou para aquelas flores e falou assim: eu acho que isso aqui não é uma amoreira, né? Como a gente não entende nada de planta, nós pegamos ali o celular, Google Lens, tiramos a foto e pesquisamos e descobrimos que na verdade era isso aqui, ó. É hibisco, né? Eu nem sabia o nome dessa planta, né? E tem uma flor bonita, mas não é a amoreira que a gente estava esperando, né? Era outra coisa completamente diferente. E gastamos um tempo cuidando dessa muda até descobrir que na verdade não era uma amoreira. Agora, quando eu vi essa flor, o meu pensamento não foi assim: ué, por que essa amoreira está dando flor de hibisco? O meu pensamento foi: não é uma amoreira, né? É claro que não é uma amoreira, porque nós sabemos que uma amoreira dá amora. E se ela está mostrando ali uma flor de hibisco, é porque não é uma amoreira, é outra coisa. Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Se eu planto batata, eu vou colher batata. Se eu planto mandioca, eu vou colher mandioca. Nós sabemos que as coisas são assim. Você já imaginou se não fosse desse jeito? Se aquilo que você planta fosse diferente daquilo que você vai colher? Uma coisa que seria uma consequência disso é que a gente não poderia ter a agricultura do jeito que a gente tem hoje, né? Porque a agricultura envolve você planejar que se você plantar alguma coisa, é aquilo que você vai ter depois. Então você planta batata, você vai colher batata. Você sabe que se você plantar batata, você não vai colher mato, né? Existe uma relação entre aquilo que você planta e aquilo que você colhe. Tá? E as coisas são assim porque Deus estabeleceu que fossem dessa maneira. Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz ali o seguinte: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Então Deus criou o mundo de tal forma que as plantas dão sementes. Se eu planto essas sementes, vai nascer uma planta da mesma espécie. Então eu planto uma laranjeira, vai nascer laranja. Vai ser da mesma espécie, é assim que funciona. Deus determinou que as coisas fossem assim. E esse é um princípio que é óbvio para nós, né? Nós sabemos que as coisas são assim, especialmente numa sociedade agrícola como a sociedade de Israel do Antigo Testamento. Eles sabiam que as coisas funcionavam dessa maneira. Talvez não seja tão óbvio assim hoje em dia, porque recentemente eu li uma reportagem que 45% aproximadamente das crianças americanas, até 6, 7 anos, se eu não me engano, achavam que o bacon era uma planta, né? Então não sabem de onde vêm as coisas, mas de maneira geral a gente sabe como as coisas funcionam, a gente sabe a relação. E Deus vai usar então esse princípio de que nós colhemos o que plantamos para ser a base de um ensinamento que Ele vai trazer para o povo de Deus. E esse ensinamento está lá em Ageu, capítulo 1, versículos 8 a 11. Ageu, capítulo 1, versículos 8 a 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se não tem projetado aí, diz o seguinte: subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco.
E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas iniciais aqui nesse texto. Tá? Uma delas são as conexões que existem no texto, né? Para que, por causa, por isso, por causa, a ideia de que alguma coisa estava acontecendo e por causa disso, alguns resultados, algumas consequências estavam surgindo. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que Ageu está falando ali de colheita. Tá? Ele fala ali de acabou sendo pouco. Pouco o quê? Pouco produto da colheita. Eles estavam esperando muita coisa e a terra produziu pouco. Ele fala de a terra deixou de dar o seu fruto, colheita. Tudo mais o que a terra produz, está falando de colheita. Então ele está dizendo que eles estavam colhendo alguma coisa ou deixando de colher alguma coisa por causa de algumas coisas que eles haviam feito ou deixado de fazer. Então ele está se referindo aqui a respeito desse princípio, é a base desse ensinamento, princípio de que eles colhem o que plantam. Nós colhemos aquilo que plantamos. Tá? E esse princípio, ele não vale somente para a agricultura, mas ele vale para o nosso relacionamento com Deus. Paulo ele vai falar um pouquinho sobre isso, lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele faz a afirmação bem clara, né? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós colhemos aquilo que plantamos. Mas eu chamo a sua atenção para duas coisas que ele diz antes. Ele diz assim, não se deixem enganar e de Deus não se zomba. Ele está dizendo que Deus ele criou as coisas e determinou que tudo funcionasse de acordo com esse princípio. Nós colhemos aquilo que plantamos. E quando eu vivo como se isso não fosse verdade, eu estou enganando a mim mesmo. E mais do que isso, eu estou zombando de Deus. Eu estou dizendo assim, Deus, isso não é verdade, as coisas não são assim. Eu posso plantar o que eu quiser e eu vou colher o que eu quiser. Eu posso viver do jeito que eu bem entender e isso não tem consequência nenhuma. E quando eu vivo dessa maneira, eu estou zombando de Deus, estou dizendo que Deus não está dizendo a verdade, que as coisas não vão acontecer do jeito que Ele diz que vão acontecer. Mas o princípio é claro, nós colhemos aquilo que plantamos. E essa é a base na qual Deus vai usar para trazer um ensinamento para a nação de Israel aqui. Ageu está baseando o seu ensinamento nesse princípio. E ele está dizendo para nós que no nosso relacionamento com Deus, nós colhemos aquilo que plantamos. É assim que as coisas funcionam. Se eu planto para a carne, de acordo com Gálatas, isso vai ter impacto no meu relacionamento com Deus. Se eu semeio para o Espírito, isso tem também impactos e consequências no meu relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus, nós colhemos o que plantamos. E eu sei que isso pode parecer estranho, porque de uma certa forma, no nosso relacionamento com Deus, nós colhemos aquilo que não plantamos. Porque a salvação, nós não fizemos nada para receber a salvação. Foi Jesus que plantou, foi Ele que fez tudo na cruz, morrendo no meu lugar, no seu lugar, e eu simplesmente recebi isso, independentemente daquilo que eu fiz. E foi dado. Mas a partir do momento que agora eu sou crente, eu tenho um relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus agora, eu planto, eu colho aquilo que eu planto. Aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, tem impacto sobre o meu relacionamento com Deus.
E Ageu está usando esse princípio para ajudar o povo a avaliar a sua condição espiritual. Ele está dizendo assim, olha, prestem atenção naquilo que vocês estão colhendo. Porque vocês estão colhendo isso porque vocês semearam aquilo. Então percebam a condição na qual vocês se encontram. Para que a gente possa entender isso com mais clareza, por que Deus está falando tudo isso para o povo dele nesse momento? Dessa forma, a gente precisa relembrar um pouquinho do contexto. Eu sei que já falei sobre isso nas outras mensagens de Ageu, né, mas é bom a gente lembrar um pouquinho. Você deve se lembrar que o povo de Deus ele desobedeceu, eles foram para o cativeiro na Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia e Deus depois disso permite que eles voltem para Jerusalém. Quando eles voltam, Jerusalém está destruída e eles então começam a reconstruir Jerusalém, começam a reconstruir o templo, começam a trabalhar nos alicerces do templo, só que os povos vizinhos não gostam nada disso, eles não querem ver a nação de Israel se reerguendo. Então eles começam a fazer de tudo para atrapalhar o povo, até que eles realmente conseguem fazer com que o povo pare com a obra. E a obra fica abandonada por 16 anos. E nesses 16 anos eles não ficam parados. Eles continuam fazendo coisas, mas agora eles continuam cuidando da sua própria vida, dos seus próprios interesses, enquanto o templo estava em ruínas. Agora, deixar o templo de lado não é simplesmente você deixar uma casa qualquer de lado. Isso mostrava o coração do povo naquele momento. Isso mostrava um coração que não se importava com Deus, um coração que estava mais voltado para as suas próprias coisas, para os seus próprios interesses do que para Deus. O povo naquele momento estava indiferente com as coisas de Deus, estava vivendo uma certa apatia espiritual. E Deus queria restaurar o seu povo. E essa restauração não era só pegar o povo da Babilônia e trazer para Jerusalém, precisava haver uma mudança de coração no povo. Então Deus começa a fazer isso no seu povo através do profeta Ageu. Nós vimos na primeira mensagem que Deus ele confronta então o pecado. Nós vimos na segunda mensagem que Deus faz um check-up espiritual, ajuda o povo a perceber a condição que eles estavam. E nessa que é a terceira mensagem de Ageu, Deus continua fazendo essa avaliação do povo, baseado nesse princípio de que eles colhem aquilo que plantam. Se eles estão experimentando aquilo que estão experimentando, isso é consequência das escolhas e das decisões que eles fizeram. Então, por isso ele está mostrando para o povo, primeiro, o que é semear do jeito certo, como eles deveriam semear, como eles deveriam plantar, e depois ele vai mostrar como, na verdade, eles estavam plantando de verdade, do jeito errado, não estavam fazendo como deveriam. Então, em primeiro lugar, Ageu vai falar sobre o que é semear do jeito certo. No versículo 8, ele vai dizer assim, na primeira parte, subam o monte para trazer madeira, construam o templo. Ou seja, deixem de lado essa indiferença que vocês estão vivendo, essa apatia com as coisas de Deus. Deixem isso de lado e coloquem agora a sua atenção no seu relacionamento com Deus. Através do templo. O templo era aquele local escolhido por Deus para manifestar a sua presença de maneira especial no meio do povo. O lugar onde eles poderiam ter um relacionamento era ali. Então Deus está dizendo assim, olha, o que vocês devem semear é isso. Vocês devem agora parar de viver do jeito que vocês estão vivendo, de maneira egoísta, preocupados somente com vocês mesmos e com a sua própria vida. Priorizem o relacionamento com Deus. Priorizem a comunhão com o Senhor. Agora, como é que faz isso? Como é que eu priorizo a minha comunhão com Deus? Será que para fazer isso eu preciso, no caso deles, construir um mega templo para Deus? Será que é isso que Deus está querendo ali, buscando naquele tempo? E a resposta é não. Se você olhar para o capítulo seguinte, Ageu capítulo 2, versículo 3, a pergunta que tem ali é: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Depois de serem chamados por Deus, o povo ele retoma a construção.
E eles continuam a construir o templo, mas a pergunta que fazem é: o que vocês estão construindo aqui nem se compara com a glória do templo que Salomão havia feito. Então Deus não está preocupado aqui, apesar de ele ser digno do melhor do templo que poderia ser construído, Deus não está preocupado aqui com a grandeza do templo, mas primeiramente com o coração do povo. Com uma mudança do coração do povo, que eles deixassem de se preocupar apenas consigo mesmos, com a sua própria vida e priorizassem o relacionamento com Deus. É isso que Deus quer ver acontecendo ali no meio do seu povo. E nós também somos chamados a semear a mesma coisa, a priorizar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E como é que nós fazemos isso? Será que priorizar o relacionamento com Deus, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo e me tornar pastor, ou me tornar missionário, ou eu tenho que ser missionário lá na Coreia do Norte e morrer por causa do Evangelho, ou eu tenho que me tornar o novo Billy Graham do século XXI, que prega o Evangelho para milhões de pessoas? Será que é isso que é priorizar a Deus? Não necessariamente. Se Deus chamar você para isso, amém, faça isso. Mas Deus não está preocupado, primeiramente, com a grandeza daquilo que nós oferecemos para Ele, mas com uma mudança do nosso coração. De um coração focado em si mesmo para um coração que prioriza o relacionamento e a comunhão com Ele. Talvez uma mudança na minha vida e na sua vida envolva você deixar de fazer alguma coisa, ou eu deixar de fazer alguma coisa que eu estou fazendo errado. Às vezes eu estou praticando coisas que são contrárias à vontade de Deus, tomando decisões erradas, e aí então essa mudança de coração envolve deixar de fazer algumas coisas e fazer outras conforme a vontade do Senhor. Mas às vezes essa mudança que Deus está falando aqui, para que eu pratique essa mudança, não necessariamente eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo, mas às vezes eu preciso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, mas de maneira diferente, com motivos diferentes. Priorizar a Deus, eu não preciso abandonar o meu trabalho e me envolver com a caridade em tempo integral, não é necessariamente isso. Eu posso continuar trabalhando no mesmo lugar, mas fazendo isso com os motivos diferentes. Fazendo isso para que Deus seja priorizado, para que Deus seja glorificado com aquilo que eu faço. Eu não preciso deixar de estudar, fazer o curso que eu estou fazendo, ou mudar de uma casa para outra, de uma cidade para outra, de um país para outro. Eu posso continuar onde eu estou, mas fazendo a mesma coisa, mas com o coração voltado para Deus, fazendo para Ele, fazendo para a glória dEle. É isso que é semear do jeito certo. E semeando do jeito certo, eles colheriam também do jeito certo. A segunda parte do versículo vai dizer assim: então, semeiem desse jeito, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então, deixem a negligência na qual vocês estão vivendo, reconstruam o templo, priorizem o meu relacionamento com vocês, e aí o que vai acontecer, o que vocês vão colher? Eu vou me alegrar e eu serei glorificado. Isso me chama a atenção, né? O resultado da atitude do povo seria a alegria de Deus e a glória de Deus. Isso me chama a atenção porque Deus não disse assim: olha, deixem a negligência na qual vocês estão, reconstruam o templo, e aí então eu vou mandar chuva, a colheita vai ser grande, eu vou dar prosperidade para vocês. Não é isso que Deus diz aqui. Apesar de ser verdade. Você se lembra que Deus havia feito uma aliança com Israel e essa aliança envolvia prosperidade material. Se eles fossem obedientes, a colheita seria boa. Para eles era assim, não é a mesma coisa para nós como igreja. Mas Deus fez uma aliança com a nação de Israel de que se eles fossem obedientes, teria chuva, teria uma boa colheita, eles não teriam doenças. Então, benefícios materiais, mas Deus não está falando isso aqui, apesar de ser verdade. Ele está dizendo: olha, priorize o meu relacionamento com vocês e eu vou me alegrar e eu vou ser glorificado.
Porque a grande motivação para priorizar o relacionamento com Deus não é aquilo que eu vou me beneficiar em termos de coisas materiais ou coisas dessa vida, mas com a glória de Deus e com a alegria de Deus. Então eu devo priorizar o meu relacionamento com Ele, com Deus, não fazer isso para que meu filho seja curado, ou para que eu tenha um emprego que eu ganhe bem, ou para que eu seja bem sucedido, ou coisa do tipo. Mas eu faço isso para que Deus se alegre, para que Ele seja glorificado. Essa deve ser a minha motivação para fazer essas coisas. E nisso eu me lembro de uma parábola pequenininha, de um versículo só, que às vezes a gente passa ela bem desapercebida, né? Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Jesus está ensinando aqui sobre alguém que se deparou com o reino de Deus e percebeu que o reino de Deus é tão precioso e tão valioso, que comparado com essa riqueza do reino de Deus, nada daquilo que ele tinha podia se comparar. Tinha qualquer tipo de comparação. Então ele está disposto a abrir mão de tudo o que ele tinha para ter esse reino. E ele faz isso, ele não faz de má vontade, obrigado, mas ele faz isso alegremente, diz o texto. Porque ele percebe a grandeza e a preciosidade desse reino, desse relacionamento com o rei. Ele faz isso espontaneamente. E aí eu me lembro daquilo que o John Piper fala bastante, né? Ele fala que Deus é glorificado quando nós nos alegramos e nos satisfazemos e nos deleitamos nele. E isso acontece porque quando eu me satisfaço em Deus, quando eu me deleito em Deus, eu estou dizendo e demonstrando para todo mundo que eu vejo em Deus aquele que é o mais precioso, aquele que é o único capaz de satisfazer o meu coração. Ele é diferente de tudo aquilo que existe, então eu troco qualquer coisa dessa vida para estar com Ele. Então, quando eu me satisfaço em Deus, quando eu me deleito em Deus, quando eu me alegro em Deus, eu estou dizendo, olha, não tem nada ou nem ninguém que se compare com Ele. E por isso Deus é glorificado e por isso Deus se alegra. Então, quando nós priorizamos a Deus, o nosso relacionamento com Ele, Deus se alegra e Ele é glorificado. É assim que eles deveriam semear. É assim que as coisas deveriam ser com o povo de Israel. É assim que as coisas deveriam ser conosco. Mas não eram assim que eles estavam fazendo. Não era assim que eles estavam semeando. Eles estavam semeando do jeito errado. E colhendo também do jeito errado. Como muitas vezes a gente faz também, infelizmente. O que eles estavam colhendo? Versículo 9 diz ali o seguinte: vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Eles estavam esperando muito o quê? Muito produto da colheita. Mas acabou sendo pouco, eles colheram pouco. Agora, o que me chama a atenção aqui é que o texto diz, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. Eles foram surpreendidos, eles não esperavam isso. O texto dá a entender para nós que eles tinham uma expectativa de que a colheita seria boa. Talvez humanamente falando, tudo indicava que tudo ia dar certo, tudo ia dar bem, né? O resultado ia ser muito bom. Eles teriam uma colheita farta, mas para surpresa deles, a colheita foi ruim. Eles não colheram aquilo que eles esperavam, o resultado não foi aquilo que eles estavam na expectativa de receber. Agora, às vezes, nós também nos surpreendemos com aquilo que nós colhemos. Às vezes a gente pensa assim, né? Por que o meu casamento tá ruim? Por que os meus filhos estão se perdendo? Por que eu estou vivendo em carnalidade, eu sou impaciente, irado, faço coisas que às vezes eu não deveria fazer, e isso tem crescido na minha vida de uma maneira... Por quê? Por quê? Não entendo por quê. E às vezes nós nos surpreendemos com a colheita que nós damos na nossa vida,
no nosso relacionamento com Deus. Mas não deveria ser motivo de surpresa, porque o princípio é muito claro, nós colhemos aquilo que plantamos. E se nós estamos colhendo negligência no casamento, negligência com os filhos, uma atitude carnal no meu dia a dia, isso é colheita daquilo que eu semeei. Então não deveria ser uma surpresa, porque as coisas são assim. Versículos 10 e 11, ele vai dizer ali o seguinte: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais o que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ele está dizendo, vocês estão colhendo desse jeito. Ele fala, por causa de vocês. Versículo 11, ele diz, eu provoquei essa seca. Eu estou agindo para que as coisas aconteçam do jeito que eu determinei, para que vocês colhessem de acordo com o que vocês têm plantado. E o objetivo de Deus aqui não é pesar a mão, não é fazer o povo ficar desanimado, mas é simplesmente ajudá-los a perceberem aonde eles estavam. As escolhas que eles estavam fazendo. Eles estavam naquela condição porque haviam escolhido negligenciar o relacionamento com Deus. Para que eles percebessem isso e se arrependessem e mudassem a maneira de semear, a maneira de agir, de priorizar, de se relacionar com Deus. O que você está colhendo hoje? O que eu estou colhendo hoje na minha vida com Deus? Eu sou hoje mais parecido com Jesus do que eu era há um tempo atrás. Eu estou amando mais minha esposa, eu estou servindo mais a Deus, eu estou abençoando mais pessoas, eu estou compartilhando mais da minha fé, ou não, ou tem crescido cada vez mais a indiferença na minha vida com relação a essas coisas. Não deveria ser motivo de surpresa se as coisas estão assim, eu estou colhendo aquilo que eu semeei. É isso que eles estavam colhendo, e eles colhiam isso porque eles estavam semeando errado. O texto diz assim, e por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Eles estavam colhendo aquelas coisas porque eles estavam semeando essa negligência com o relacionamento com Deus. Eles estavam cuidando da sua própria vida, dos seus próprios interesses, deixando Deus de escanteio, deixando Deus de lado. Deus não era prioridade para eles. E é tão fácil a gente fazer isso, né? É tão fácil a gente deixar as coisas de Deus de lado e se preocupar com a nossa própria vida, com os nossos próprios interesses. É tão fácil eu fazer isso. Mesmo estando no ministério, é tão fácil perder o foco, né? E cuidar mais de mim mesmo, dos meus próprios interesses, do que do meu relacionamento com o Senhor. Tem uma frase que eu achei bem interessante. Aqueles que planejam dar algo para Deus apenas depois de terem o suficiente, jamais terão o suficiente para si mesmos. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Primeiro eu vou casar, depois eu penso em servir a Deus. Primeiro eu vou agora conseguir um bom emprego e ter uma estabilidade financeira. Depois, quem sabe, eu priorizo a Deus. Agora primeiro eu vou ter filho. E agora primeiro eu preciso agora deixar meu filho na faculdade, educá-lo e deixá-lo para a vida. Depois eu vou pensar se eu tenho tempo para Deus. Primeiro isso e aquilo, achando que essas coisas de alguma forma vão satisfazer ou completar o meu coração. E aí eu vou deixando Deus para depois, e para depois, e para depois. Mas a ideia é que essas coisas nunca vão ser suficientes. Às vezes nós pensamos que vão, né? Eu preciso casar, eu preciso ter filho, eu preciso comprar ou adquirir isso ou aquilo, achando que essas coisas vão me satisfazer ou me completar de alguma forma. Mas a ideia é que nenhuma dessas coisas vai ser suficiente para mim, porque só Deus é suficiente, só Ele pode nos satisfazer plenamente. Então nós não podemos e não devemos deixar Deus para depois. Ele deve ser a nossa prioridade. Diante disso,
alguns desafios que esse texto aqui nos traz. O primeiro deles é o que você está colhendo hoje? Já parou para pensar na sua vida? Esse texto é um texto de autoavaliação. Ele estava ajudando o povo a perceber a condição na qual eles estavam. Eles não estavam percebendo. Eles foram pegos de surpresa, eles achavam que estava tudo bem. E Deus está mostrando, não está tudo bem. E esse é um texto de avaliação. Como é que está a sua vida? O que você está colhendo hoje? Você tem crescido, você tem amadurecido, você tem frutificado, você está mais parecido com Jesus, você está compartilhando a sua fé, você está abençoando pessoas. O que está surgindo na sua vida hoje? Uma maneira de você perceber as suas escolhas e como está o seu relacionamento com Deus. Você percebe o que você tem plantado naquilo que você está colhendo. O que você tem colhido hoje? Em segundo lugar, o que você plantará daqui para frente? Talvez algumas coisas precisam mudar, né, nas suas prioridades, nas minhas prioridades. Ou talvez você está fazendo escolhas certas, mas pode melhorar, quem sabe? O que você vai plantar daqui para frente? Quais serão as suas prioridades? Quais serão as decisões que você vai tomar hoje no seu relacionamento com Deus? Agora, um desafio que nós enfrentamos nisso tudo é que o nosso coração é um terreno muito ruim. Nosso coração é um terreno duro, né? Em que às vezes trabalhar esse terreno duro é difícil e trabalhoso, não é fácil fazer isso. E aí, então nós precisamos nos lembrar que o nosso coração não é tão diferente assim do coração do povo dessa época aqui, de Ageu. Nós também facilmente fazemos as mesmas escolhas que eles fizeram, de focar mais na minha vida, nos meus interesses, do que priorizar o meu relacionamento com Deus. É tão fácil fazer isso. E aí eu preciso perceber que o meu coração é ruim e igual, e eu preciso então de alguém que me ajude. Eu preciso de um Salvador, e nós temos esse Salvador, é Jesus, e podemos correr para Ele e nos prostrar diante dEle e dizer, Senhor, me ajuda com o meu coração ruim, com as escolhas ruins que eu tenho feito, me ajuda a mudar. Né? Que essa seja a nossa atitude, né? Não de achar, não, eu vou conseguir agora para frente, mas de perceber que nós somos ruins iguais a eles, né? E precisamos de graça. E a coisa boa é que essa graça está disponível para nós em Jesus. E por último, um encorajamento, né? Não desanime, porque, bom, eu não entendo nada de agricultura, né? Talvez eu vou aprender um pouquinho com meu filho, que ele passou esse último ano lá, estudando informática, estudando teologia e trabalhando na roça, né? Então ele fez a plantação dele, ele mandava fotos, vídeos lá, então ele aprendeu bastante coisa, e eu não sei nada disso, né? Mas uma coisa que eu sei só de observar é que a agricultura não é algo fácil. O meu filho falava, olha, pai, cansa demais, é muito trabalhoso, e tem coisa que ele plantou lá atrás, quando ele começou o ano passado, né? Que talvez ele nem tenha colhido ainda, que vai demorar muito tempo para colher. Né? A agricultura é assim, ela demora. O resultado, muitas vezes, é demorado. Né? Mas aí o encorajamento é no sentido de que, lembra aquele versículo que eu usei de Gálatas, mais no início, que Paulo diz, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. O versículo seguinte, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse princípio de que nós colhemos aquilo que plantamos, ele é desafiador para nós, mas ele também é encorajador. Porque ele mostra que se eu planto aquilo que é certo, eu vou colher. De Deus não se zomba, inclusive nesse sentido. Deus determinou que as coisas fossem assim. Se eu semeio para o Espírito, isso tem consequências no meu relacionamento com Deus positivas, e isso vai acontecer. Pode ser que demore um pouco, mas vai acontecer, e por isso ele diz assim, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque é fácil desanimar, porque demora. Né?
Às vezes o resultado não é rápido como eu gostaria. Hoje eu quero alguma coisa, eu vou lá no supermercado, pego tudo pronto. Mas especialmente nesse contexto aqui, não, eu tinha que plantar, arar a terra, plantar, esperar meses, às vezes anos, para ter a colheita de alguma coisa. Então, não desanime, porque a promessa é certa, você vai colher. E não está falando de prosperidade material, mas especialmente de crescimento espiritual e de recompensas, inclusive eternas, quando nós estivermos com o Senhor. Então, não desanime. Aquela minha amoreira, né, falsa, minha amoreira hibisco, né, que não deu nada, acho que até morreu, não sei o que aconteceu, mas, enfim, desapareceu. Né? Não sei se nós a matamos, mas ela desapareceu, não existe mais. E a minha esposa, ela gosta muito mais disso do que eu. Né? Então, o que ela fez? Ela gosta também de lixia, aquela fruta que é bem docinha. E ela pegou lá, a gente comprou na feira, daí ela assistiu um tutorial no YouTube, como é que planta lixia. E aí ela fez todo o tratamento. E agora nós temos assim, ó, acho que um brotinho desse tamanhozinho assim, de lixia. E às vezes eu olho para aquilo e falo assim, deixa morrer isso daí, né? Porque vai demorar quantos anos para dar fruto disso aí? Uns 10 anos, até crescer, virar uma árvore e dar fruto, né? Mas o princípio é, se a gente não desanimar e continuar cuidando, semeando, a gente vai colher. E se isso é verdadeiro em relação à planta, muito mais verdadeiro em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, não desanime. Continuem semeando, porque no tempo próprio você vai colher. Isso é promessa de Deus, é graça de Deus. Que isso possa ser um encorajamento para você fazer as suas escolhas certas daqui para frente, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela nos ajuda a nos avaliar, a maneira como nós temos vivido, aquilo que nós temos escolhido. Pedimos perdão a Deus pelas vezes em que escolhemos de maneira errada, e que aquilo que temos escolhido, ó Deus, às vezes de consequências ruins, de escolhas erradas que fizemos, ó Deus, possa ser um alerta para que possamos perceber essas escolhas e nos arrepender e buscar no Senhor a graça que precisamos para fazer as escolhas certas daqui para frente. Obrigado também, ó Deus, por esse ensinamento tão precioso e encorajador que nos lembra, ó Deus, de que se semearmos também do jeito certo, vamos colher, ó Deus. O resultado também é certo, porque o Senhor determinou que as coisas fossem assim. Nos ajude, ó Deus, é tão fácil desanimar e desistir, mas contamos, ó Deus, com a graça do Senhor para continuar e perseverar, ó Deus, até o dia em que experimentaremos, ó Deus, dessa colheita bendita. Ajuda-nos, ó Deus, o nosso coração não é diferente do coração do povo de Judá daquela época, mas obrigado, Deus, pela Tua graça que pode nos ajudar a fazer escolhas diferentes. Nós contamos com a Tua graça e misericórdia e pedimos a Tua ajuda no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Não sei se temos alguns avisos, tem um boletim